Deixa eu começar o programa falando sobre a PEC da segurança pública, porque, como nós mostramos aqui no programa da semana passada, da sexta-feira da semana passada, o presidente Lula apresentou aos governadores uma proposta para mudar o sistema de segurança pública, né? Instituindo ali o que ele chamou de SUS da segurança pública. Só que a proposta não foi bem recebida nem por alguns governadores, como Ronaldo Caiado, nem por alguns parlamentares, principalmente aqueles ligados à segurança pública. Coloca aí na tela, Matheus, porque o Sanderson, ele fez a seguinte consideração, o deputado Biratan Sanderson. Ele falou o seguinte, que o parlamento brasileiro precisa agir rapidamente para evitar o agravamento da situação. Enquanto o mundo caminha para a descentralização do poder da polícia ostensiva, o governo Lula vai na direção oposta. Traz para cá porque outro parlamentar que criticou a proposta foi o Rodrigo Valadares. Ele, em comunicado, disse o seguinte, que a segurança pública ficará refém do governo federal. Essa proposta extrapola o poder e invade prerrogativas dos estados. Traz para cá, Matheus, porque o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, em parceria com o deputado Alberto Fraga, que é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, os dois apresentaram um projeto de lei que busca fortalecer o o enfrentamento ao crime organizado, em uma direção muito parecida com essa proposta do governo federal. Para explicar um pouco mais essa proposta, estou com o deputado Alfredo Gaspar aqui ao vivo no meio-dia em Brasília. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Deputado, seu microfone está desligado, querido. Dá para ligar rapidamente aí? Aí, acho que agora sim vai dar certo. A satisfação é minha estar aqui no Antagonista mais uma vez, podendo dialogar com vocês e explicar à sociedade brasileira a preocupação do parlamento com a segurança pública. Deputado, eu dei uma lida no projeto dos senhores e eu percebi que ele é muito parecido com a PEC da segurança pública apresentada pelo governo federal, quer dizer, pelo menos a ideia da PEC. Ou seja, você ele vai no coração de um problema que é a falta de articulação entre as várias polícias. Só que ele tem um detalhe, ele não centraliza isso no governo federal. As polícias continuam sendo uma administração dos estados, mas o projeto que o senhor apresentou, ele tem essa tônica de que é possível você integrar as polícias, integrar as forças policiais por meio de uma troca constante de informações. É mais ou menos essa proposta? Você acredita que isso pode ajudar, de fato, a combater o crime organizado? Nós temos bases completamente distintas da PEC. A PEC do governo federal, ela centraliza o poder das decisões de forma imperativa no governo federal. A nossa proposta de associação federativa, ela mitiga essas decisões centrais da União para dividir esse poder com os estados. Qual a importância disso? A importância é que no combate ao crime nós não podemos ter ator principal, temos que ter todos os atores não como coadjuvantes, mas como entes fundamentais nesse combate. Então, a principal diferença entre a nossa proposta legislativa e a proposta de emenda à Constituição do governo federal é que as premissas de poder são distintas. Uma, que é o PL, visa a cooperação. Já a PEC visa a imposição, quer retirar dos estados, das unidades federativas, muito do poder de polícia. Na nossa, não. Na nossa, nós queremos equilibrar isso aí e todo mundo caminhando na mesma direção. Essa é a premissa que diferencia principalmente essas duas propostas. A segunda é que nós temos um enfoque muito importante na inteligência. Nós precisamos combater o crime organizado com inteligência e visamos não apenas fortalecer a inteligência, mas tirarmos também a inteligência do ostracismo e meio que todos escondem a fundamentação principal, que é
a inteligência como pressuposto de uma investigação eficiente. Trazemos também novos tipos penais, como domínio de território, que serve tanto para o tráfico de drogas quanto para as milícias. Nós apontamos os caminhos a serem percorridos e vamos tratar o crime organizado nesse PL 4120 ao estilo da máfia, porque o Brasil está acostumado a combater o crime de pé de chinelo. Nós precisamos tratar o crime organizado como grandes estruturas empresariais. E fazemos isso criando novos tipos penais, que penas vão até 40 anos. Certo? Tem uma série de inovações, e essas inovações legislativas, elas visam dar destaque de maneira uniforme a todas as estruturas de segurança pública e inteligência, sem, como já disse, ninguém se sobrepor a outro ator. Agora, deputado, me pareceu muito na apresentação dessa PEC na semana passada que o governo federal tenta dar uma resposta para a sociedade por um problema que é, primeiro, estrutural e, segundo, que também tem uma participação do próprio governo federal no sentido de que a União tem sido muito omissa ou, no mínimo, tem agido com uma certa letargia ao dar uma resposta para o crime organizado. A pergunta que eu te faço é a seguinte, deputado. De fato, o governo federal tenta, com a PEC, jogar a sujeira para debaixo do tapete, ao invés de fato, combater o crime organizado, porque eu conversei com vários integrantes da bancada de segurança pública e alguns especialistas, o que eles me falam? Wilson, a PEC, ela até tem seus pontos positivos, mas o problema é que quando você tira a autonomia dos estados, você pode criar um conflito das polícias estaduais com a Polícia Federal. Então, você pode criar uma situação em que você tem uma investigação que começa na federal, passa para a estadual, e as polícias nos estados, elas virariam uma espécie de braço da Polícia Federal. Isso poderia complicar ainda mais a resolução de crimes complexos. Só acredita que, de fato, esse é um problema da PEC? Ela foi usada de forma eleitoreira? Olha, o Lula, ele não tem nenhuma experiência administrativa, assim como o PT, infelizmente, no combate ao crime. E quanto ao crime organizado, muito menos. O Brasil se transformou em um campo fértil para as organizações criminosas nacionais e internacionais. Ele tenta reagir a isso trazendo mediaticamente a PEC. A PEC, ela traz algumas armadilhas que, infelizmente, enfraquecem o combate ao crime organizado. Ele quer criar uma polícia própria, uma polícia, além da Polícia Federal, ele quer criar uma Polícia Federal ostensiva, deixando de lado de reconhecer o papel das polícias estaduais, que ainda salvam um pouco a situação do combate ao crime organizado num país. Não tenho dúvida nenhuma que a má avaliação do governo federal no combate ao crime organizado apressou o lançamento dessa PEC, que não houve nenhum estudo prévio e muito menos debate com os demais entes federativos. Mas posso dizer, sem medo de errar, a proposta de emenda à Constituição do governo federal é tão mal feita em relação à segurança pública que ela não irá avançar do jeito que está no parlamento. Não há a menor dúvida em relação a isso. A outra coisa é que a nossa proposta de combate ao crime organizado, relacionado a crimes que realmente são de grande monta, como tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, contrabando de material nuclear, lavagem de dinheiro relacionado a esses crimes, domínio de território. Esses crimes, eles requerem um enfoque diferenciado e precisamos levar adiante essas ideias para que o Brasil tenha um mínimo de ferramentas necessárias a enfrentar o atual estágio de desenvolvimento do crime organizado transnacional. Sequer nós temos tipificação hoje, e colocamos aí nesse PL,
do domínio de território, que é uma realidade vivida pelo povo brasileiro. Então, o governo federal tem que ter a humildade de compartilhar com os estados de forma negocial e não impositiva, e essa é a ideia do PL, que nasceu lá atrás, muito antes do governo federal propor qualquer iniciativa legislativa sobre crime organizado, é que os estados possam compartilhar suas experiências e dividir as suas obrigações com o governo federal de forma associativa, negociando os termos, jamais o governo federal dizendo como vai ser, porque o governo federal tem muita incapacidade, independente de quem seja o gestor da ocasião, de conseguir política pública a nível nacional de forma eficiente. Tá certo. Deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, muito obrigado pela participação mais uma vez. Espero contar com a sua presença em outros episódios aqui do Meio Dia em Brasília. Grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Só queria dizer que essa proposta legislativa ela foi feita não apenas por nós, deputados, eu e o deputado Alberto Fraga, mas por técnicos competentes, experientes e que partiram da premissa que a imposição jamais será o caminho. Nós temos que aprender a juntar forças de forma negociada. Muito obrigado.